Eu queria repartir uma palavra com você. Eu queria que, se você trouxe a sua Bíblia, ou você pode ligar a sua Bíblia, você pode abrir ela aí em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Hoje eu vou dar um boi para você também, o texto vai estar na tela, mas não acostuma não, né? Vamos lá. Abra sua Bíblia, liga a sua Bíblia, coloque em Deuteronômio 7, versículo 9. Gente, que presença de Deus, que lugar maravilhoso, que ambiente. Deus está aqui nesse lugar. A palavra diz assim: onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então, se você entrou aqui com alguma enfermidade, eu libero uma palavra de Deus para você. Seja curado em nome de Jesus. Eu não preciso tocar em você. Jesus, ele liberou uma palavra para um centurião, e aquele homem tinha uma fé, que ele falou assim: eu não preciso que o senhor vá na minha casa. Jesus falou assim: eu vou na sua casa, não precisa, basta o senhor falar, porque eu entendo de autoridade, e eu sei que você tem, Jesus, autoridade. Se o senhor disser, e Jesus falou assim: ele está curado. E aquele homem foi. E no momento que ele estava indo, alguns servos dele chegaram para ele e chegaram no caminho e falaram assim: ele está de pé, completamente curado. Então seja curado em nome de Jesus, amém? Deuteronômio 7,9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Eu vou começar contando uma história e depois eu vou voltar para o texto. Um dia, na década de 40, ali próximo, ao redor de São Manuel, era essa cidade, no interior de São Paulo, quem conhece, indo para Botucatu, um pouquinho para frente de Botucatu. Havia uma casinha no meio da roça, e aquele tempo era só mato, na década de 40. E havia ali uma jovem senhora, e aquela senhora com seu esposo e alguns filhos já daquela família, estava muito doente. Aquela senhora havia uma doença que não curava, não tínhamos naquela época, não se tinha naquela época os recursos que temos hoje, e as pessoas, como até no sertão acontece, muitos casos que vimos, as pessoas ficavam deitadas ali até morrer, ou melhorava ou morria. Mas aconteceu algo tremendo naquele lugar. Apareceu naquela aldeia um jovem missionário, naquele povoado, e começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus. E rapidamente, aquele homem que amava tanto a sua esposa, ele foi e ele começou a falar que Jesus curava. Ele começou a falar que Jesus libertava. Ele começou a falar que Jesus era bom. E aquele homem foi e chamou aquele missionário na sua casa. E quando ele chegou, viu aquela mulher ali quase que já morta. Aquele missionário, ele orou por aquela mulher, e um milagre aconteceu naquela casa. Aquela mulher foi completamente curada. No outro dia estava de pé. Aquela aldeia, aquele povoado, que eram várias casas de famílias ali, entrou em choque. Aquele homem, aquela mulher entregaram a sua vida para Jesus. Aquele homem criou seus filhos, viveu piedosamente, e era um homem de oração, um homem que amava a palavra, um homem que amava as escrituras, um homem que se tornou ali um líder na comunidade de fé que ele frequentava, um homem que lia muito as escrituras, por várias e várias vezes ele havia lido todas as escrituras, um homem de oração. E eu lembro que eu fui visitá-lo no final da sua vida. Ele estava com 85 anos de idade, e ele era uma pessoa sempre muito forte. Ele
O dia que eu cheguei, eu encontrei ele caído no chão. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, senhor José, o que aconteceu, senhor José? E ele ali, deitado completamente no chão. E ele falou assim para mim, eu estava orando de joelhos. E no momento que eu estava orando, eu não tinha mais forças para levantar. Então eu deitei aqui. O que aquele homem sabia? Qual o segredo que ele sabia de orar ali de joelhos diante do Pai? Tinha um coração quebrantado. Um homem que foi para o Senhor e deixou muita saudade. Saudade da sua família, mas um homem de oração. Esse homem gerou filhos. Um filho que herdou o mesmo nome dele, José. Era apaixonado por Deus. Apaixonado de uma maneira assim que ele, gente, não tinha quem ele não evangelizasse. Se ele percebesse uma pessoa que não tinha Jesus, logo ele começava a falar do amor de Deus. Logo ele puxava um assunto, logo ele puxava um texto. E eu lembro de uma vez vê-lo ministrando sobre uma pessoa que assim estava dura de coração. E ele puxou ali sobre Nicodemos. Ele falou assim, você precisa nascer da água do Espírito. E eu lembro da insistência e do amor que ele tinha por evangelizar. Uns dias antes da sua morte, para falar a verdade, no dia que ele foi para o Senhor, eu vi ele dizer assim, para um grupo de jovens que foi visitá-lo. E ele falou assim, e ele tinha tido um AVC e estava falando muito mal, e ele, do jeito que ele podia, ele gritou para aqueles jovens, ele falou assim, fala de Jesus. Fala de Jesus, é a coisa mais maravilhosa que existe. Esse homem amava o pobre, ele amava o necessitado, o coração dele era para isso. O coração dele era para suprir pessoas necessitadas. Ele saía com a sua profissão, fazia casa para as pessoas e evangelizava com o amor que ele tinha, com a profissão, com a maneira que ele tinha. Não era uma pessoa rica, não deixou herança para os filhos, mas deixou um legado. Precisa cuidar dos pequeninos do Senhor. E eu lembro que uma vez, num Natal, todo mundo fez uma festa e ele falou assim, se a gente levasse toda essa ceia ali para uma favela tal e desse para os pobres, que muitos não têm o que comer. O coração dele era tão perto do coração de Deus, mas tão próximo do coração de Deus. É como se ele escutasse aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava ali, cochichando ali, falando baixo. Esse homem, ele foi para o Senhor. Um homem que amava a palavra de Deus, um homem íntegro, um homem que amava aquilo que Deus amava. Um grito havia no seu coração, cuida do pobre, cuida da viúva. Parecia uma frase de Pedro, do apóstolo Pedro ao apóstolo Paulo, quando foi para os gentios pregar o evangelho, ele falou, não se esqueça dos pobres. Muito se parece com Jesus. Nesta família havia uma criança bem agitada, bem esperta, mas tinha uma promessa sobre ela. Quando ela tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, já chamava ela de pastorzinho. Aprendeu a ler nas escrituras com sua mãe. Mas como Jesus disse que muitos são como um caniço quebrado. Na sua adolescência ele se desviou do Senhor, mas buscando uma alegria, buscando um contentamento, nunca achou fora dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, tanta tristeza, tanta desilusão. Mas agora como voltar? Mas a palavra de Deus diz e fala de um filho que se perdeu.
Fala que um filho que se perdeu fora de casa. Mas Deus o envolveu com cordas de amor. Ali havia pessoas que estavam orando por esse jovem. E dedicaram suas vidas, principalmente a sua mãe, em oração. E Deus, no tempo certo, a ouviu. E esse jovem teve um encontro com Deus. Deus o havia envolvido com cordas de amor. Num feriado, como nós tivemos no acampamento esses dias. Num feriado de Corpus Christi. Deus o chamou. Deus definitivamente o resgatou. Das trevas para a luz. Do reino de Satanás para o reino do seu filho. E eu estou aqui pregando para você. Um dia meu avô ouviu o Senhor. E trouxe uma bênção para a nossa casa. Para a nossa família. Isso mudou as gerações. Isso mudou a família. Aquela bênção lá atrás. Ele podia só ter aceitado a cura, porque aquele pregador não cobrou nada deles, aquele missionário não cobrou nada, mas ele conheceu a Jesus. E foi passando uma bênção, de uma geração para outra geração. Meus filhos estão aqui hoje. Lucas estava ministrando aqui para vocês, João ministrando lá no som. A bênção sobre a geração vai se esticando. E Deus falou assim, nesse texto que nós lemos, que essa bênção, que essa aliança vai até 1000 gerações. Eu disse 1000 gerações. Não, acho que você não ouviu, eu disse 1000 gerações. Glória a Deus. Meus filhos vão muito além de mim. Porque os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Ele pega a flecha, puxa e solta, e ela vai muito além do que o seu pai foi, do que aquele homem foi. Mas vamos voltar ao texto. E eu queria ler agora numa tradução, chama tradução do texto literal. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus amou esse povo. Ele o chama dele. Ele o chama de seu povo. Que grande nação tem um Deus? Que nação que tem um Deus como o nosso Deus? Um Deus tão grande. O Deus que nós invocamos. Um Deus que participa das nossas vidas, que nos ama. Que, como diz ali nos profetas, que tem pensamentos a nosso respeito e pensamentos de paz. Bons pensamentos a nosso respeito. E Ele é o seu Deus. Ele foi o Deus do meu avô José. Ele foi o Deus do meu pai. Ele é o meu Deus agora e é o Deus dos meus filhos. E vai continuar sendo dos meus netos em todas as gerações. Eu vim dizer aqui, Márcia, Ele é o teu Deus. Patrícia, Ele é o teu Deus. Gabriela, Ele é o teu Deus. Emerson, Ele é teu Deus. Júlio, Ele é o teu Deus. Fátima, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Em Isaías 64 diz que fala de um Deus que cuida de nós, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você coloca uma ansiedade diante dele, uma situação diante dele, e espera nele, crê nele, ele trabalha para você. Você não precisa mais se preocupar, por isso ele fala assim, o apóstolo diz, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Um Deus que cuida de nós.
Ele trabalha para aqueles que nele esperam. O Deus fiel. A palavra fiel aqui no hebraico é a palavra amam. Aquele que não muda, aquele que é constante, ele é verdadeiro, ele é leal, ele apoia, ele confirma, é aquele que nutre. Ele é a nossa certeza. Essa palavra é a mesma palavra que nós cantamos aqui. Amém? Que assim seja. Por isso ele é constante, ele é verdadeiro. Quando você faz uma oração e você canta, e no final da oração você fala amém, assim seja, é essa mesma palavra. Ele é aquele que é verdadeiro, ele não muda, o seu Deus não muda. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, falar assim: o seu Deus não muda, ele é o mesmo. O Deus que não te deixa, ele não é que ele nunca te deixa, ele nunca te deixa. O Deus que não te desampara, ele nunca vai te desamparar. Pode uma mãe abandonar o filho? Pode, a gente vê relatos, mas Deus fala assim: ainda que uma mãe ou um pai abandone o filho, eu nunca vou te abandonar. Meu irmão, eu quero que você saia daqui com uma certeza: Deus nunca vai me abandonar. Ele me ama, ele é o meu Deus, ele é próximo meu, que guarda, que vigia, que mantém-se vigilante, que protege. Olha o que o salmista escreveu no Salmo 121. O Salmo 121 é um cântico de peregrinação, ou chamado também do cântico dos degraus. Quando eles subiam para ir para Jerusalém para cultuar a Deus, eles iam cantando, eles iam adorando a Deus. Eles mantinham viva a palavra de Deus dentro deles. Todo momento eles mantinham aquilo vivo. Tá ruim, eu canto. Tá difícil, eu canto. Eu estou no dia, na parte fácil da vida eu canto. Eu estou na noite, na parte difícil do dia eu canto também. E eles cantavam aquilo, decoravam como cânticos ou como declarações a Deus. Quando a realidade deles não batia com aquilo que eles criam, eles cantavam da mesma maneira. Declaravam a palavra de Deus, mesmo quando as coisas estavam indo de mal a pior. E eu queria que você lesse junto comigo esse texto. Amém? 1, 2, 3. Levanto os meus olhos para os montes. Eu estou falando sozinho, vamos lá. Mais forte aí. 1, 2, 3. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor guardará a tua entrada desde agora para sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Tem uma outra tradução, essa na revista atualizada, uma outra tradução fala que ele não tosqueneja, ele não cochila, ele guarda você. Tem situações, Deus, eu não estou entendendo a situação que eu estou passando. Eu não estou entendendo essa parte difícil da vida. José também não entendeu. José teve um sonho, uma promessa. Aí ele está lá, chega perto da casa dos irmãos dele, os próprios irmãos jogam ele dentro de um poço, rasgam a sua capa que ele tinha ganhado do seu pai. José tinha uma promessa. Aquele homem estava ali esperando a promessa se cumprir, e de repente, uma situação carrancuda na vida.
Os irmãos falam: nós vamos matar ele. Gente, que irmão que fala que vai matar o outro? Olha a fúria daqueles homens. E ele, ali sem saber o que fazer, um fala assim: ó, vamos ganhar um dinheiro com ele. Estava passando uma caravana egípcia, que estava levando para o Egito. Escravos venderam aquele garoto, cheio de sonhos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquela caravana era de Deus ou não é de Deus? Era de Deus? Você sabe agora, porque você conhece o fim da história. Ele não sabia. Tem situações muitas vezes carrancudas na sua vida. A gente não entende, mas Deus está trabalhando. Esse texto fala que de dia e de noite Ele está com você. Que Ele não te desampara, Ele sempre te guarda. Você está aí? Ele te guarda. Fala que Ele não tosqueneja. Por que você acha que Deus está dormindo, meu irmão? Ele não dorme. O versículo 3 fala: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não cochila. O Senhor é quem te guarda. Versículo 5: é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma em todo o tempo. Ele nunca te abandonou, amém ou não? Ele nunca te deixou. Que guarda o quê? Ele guarda a aliança. Você tem uma aliança com Deus. E essa aliança, esse pacto que Deus fez, foi com o preço do sangue do seu Filho. Ele te ama. Tem um texto que eu amo demais, no livro de Romanos, no capítulo 8, que fala assim: que aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele de graça todas as coisas. Meu irmão, tudo que você precisa, Deus vai te dar. Ele já deu o máximo para você, que foi o seu Filho. Nós temos uma aliança com Deus, amém? E Ele morreu na cruz para que você fosse íntimo dEle, para que você tivesse relacionamento com Ele. Nós cantamos aqui: o véu que separava já não separa mais. O preço foi pago para que você tivesse essa aliança com Deus. Você não é mais agora servo, você é filho. Você não é mais criatura, você é filho, você é filha. A palavra diz que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos e nem demônios, nem nada pode te afastar do amor de Deus. E a mesma bênção que estava sobre Abraão está sobre você e sobre mim. Que bênção é essa, Lori? É a bênção que fala que nós seríamos abençoados. E essa palavra berraca, que é ter essa bênção, significa que você vai ter para você e para abençoar outras pessoas, em todos os sentidos da vida, não só no sentido financeiro, amém? Ele guarda a aliança, Ele guarda a misericórdia. O que é misericórdia? É bondade, a benignidade, a fidelidade, é favor de Deus, é beneficência, que demonstra um afeto, é bondade, é empatia, é altruísmo. Isso é misericórdia. Fala que Ele guarda essa misericórdia. Ele não nos trata segundo aquilo que nós merecemos. Essa palavra aqui é o contrário de uma pessoa que está com má vontade. Ele está com toda boa vontade para você, amém? Pronto a perdoar, pronto a restaurar, pronto a resgatar. Salmo 23. Eu sei que muitos de vocês sabem de cor, mas acostumar com a palavra é ruim. A palavra, toda vez que nós lemos, ela tem que ser algo novo para nós. Muitas vezes você canta uma canção e você não reflete naquilo que você está cantando. Você lê um texto e não reflete.
Olha que palavras de um homem que estava pastoreando rebanho, e depois de uma situação da vida dele, ele lembrou, uma situação difícil, ele lembrou. Ele falou assim: opa, peraí, Deus é meu pastor. O texto diz assim: o Senhor é meu pastor. Nós lemos aí: de nada terei falta, mas no original hebraico é: o Senhor, meu pastor, não faltará. Quem não vai faltar são coisas? Não, quem não vai faltar é o pastor. Ele fala para você que eu nunca vou faltar na sua vida. Você veio aqui ouvir isso, que Deus não vai faltar na sua vida e não vai faltar na tua casa. Ele te ama, você é dele e ele é seu. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha só o versículo 3: restaura o meu vigor. Uau! Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Versículo 6: eu sei. Fala assim: eu sei. Não, você não sabe. Fala: eu sei. Grita: eu sei. Eu sei. Eu tenho certeza. Sabe quando uma pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver, que está errada, aí você fala: para. Eu sei. Está aqui, ó. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que ainda que eu esteja passando um tempo difícil, eu vou passar porque Ele está comigo. Isso vai passar. Nem se compara o sofrimento que eu estou passando aqui com a glória que há de vir quando Ele vier me buscar, ou quando me fechar os olhos, como esses homens que eu falei para você aqui. Nós vamos estar com Ele, e a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que a palavra também diz que Ele deu a conhecer através do seu Espírito. Você fica numa ansiedade, assim, no bom sentido da palavra, numa expectativa, essa é a palavra, tão grande, por estar com Ele. Bondade e fidelidade me seguirão. Isso me lembra de Deuteronômio capítulo 28. Em Deuteronômio 28 diz que se eu andar na palavra de Deus, as bênçãos vão vir sobre a minha vida e me alcançar. Olha aqui o salmista Davi meditando na palavra de Deus. Ele está citando algo lá de Deuteronômio. Você precisa citar mais os textos da palavra de Deus. Você precisa decorar os textos da palavra de Deus. Por que essas pessoas tinham fé e viviam aquilo que Deus chamou eles para viver? Porque eles decoravam os textos, eles repetiam os textos da palavra de Deus. O versículo 3 fala assim: restaura-me o vigor. Ele restaura nossas forças. Talvez você chegou aqui cansado, abatido, quebrado, arrebentado, e Deus falou assim: vem a mim, porque Ele fortalece aquele que está cansado, Ele dá vigor àquele que está sem força. Está escrito em Isaías 40, 29. Talvez aquele profeta com uma experiência: eu estou cansado, eu não aguento mais. E ele viu a restauração de Deus na vida dele, e Deus está falando para você aqui hoje: eu posso restaurar o teu vigor, as tuas forças hoje aqui. Você pode ir a Ele. Muitas vezes a sua casa está difícil, a sua casa com tantos problemas, a sua casa pesada.
Você já não consegue se comunicar mais com seu filho. Talvez não consegue se comunicar com a sua filha. Talvez quase uma guerra naquele lugar. Jovem, talvez você não consiga, não queira nem voltar para casa. Não dá para voltar para aquela casa. E Jesus está falando assim: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Vinde a mim. Talvez as contas consumiram você. Quando eu casei, ninguém falou que tinha tanto boleto para pagar. Dia 1º tem um boleto, dia 2, dia 3, dia 4, todo dia tem um boleto. Todo dia tem uma conta. Talvez as contas estão deixando você doido. Ou tentações. Ou o mundo querendo te atrair, te roubar da mão de Deus. Jesus diz: vinde a mim. Corre para Deus. Sabe por quê? Porque você tem uma aliança com Ele. A sua casa tem uma aliança. Talvez você está experimentando um ataque do inimigo sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu corpo, com situações de depressão. Corre para Jesus. Vinde a mim. Jesus está falando: eu vou aliviar esse peso. Essa bondade, esta aliança, esta fidelidade vai acompanhar você até 1000 gerações. Alô? Amém? Você está aí? Quando você está no celular assim, no telefone, a pessoa some. Você, oi? Está aí? Tô. Deus não está interessado somente em você. Ele está interessado nos teus filhos. Ele está interessado nos seus netos, que você nem conheceu ainda. Ele está interessado nos seus bisnetos. Amém? Não? Talvez você esteja passando por uma dificuldade de um filho que está longe do Senhor. Minha mãe orou. Ela nunca brigou comigo. Eu saía para as discotecas. Agora vai ter gente aqui que vai entender o que é, né? E eu saía e uma irmã da igreja, quando eu voltei para o Senhor, ela falou: você não sabe, mas a sua mãe todos os dias se põe de joelhos a orar e a declarar aquilo que você é, aquilo que você se tornou, não, aquilo que você é. Porque lá atrás ela viu um pastor, lá atrás o meu avô orou por um pastor, meu pai orou por um pastor na família. E Deus cumpre a sua promessa, porque você tem uma aliança com Deus. Ele vai ser fiel. O desejo de Deus é te abençoar. Mas a palavra fala que esta herança, estas bênçãos, são para aqueles que cumprem a sua palavra, que o amam tanto que cumprem a palavra. Você deixou coisa. Nós cantamos aqui. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Hoje, no meio da adoração, eu fiquei pensando, eu falei: gente, que coisa maravilhosa. Muitos falam assim: quando eu chegar no céu eu vou contemplar Deus. Eu falo para você que aqui dá para você contemplá-lo. Eu acredito que não da maneira que você vai contemplar no céu, mas aqui você consegue ter uma experiência tremenda com Deus. Meu irmão, você já teve várias experiências com Deus. Volta ao primeiro amor. Você buscava a Deus, você orava, você jejuava, você adorava a Deus. Agora o que entrou na tua casa? Que música é aquela que você está escutando?
Que série é aquela que você está assistindo? E eu não estou falando para os adolescentes, não. Eu não estou falando para os jovens, não. Eu estou falando para você, pai, mãe, tio, vô. Está na hora de você buscar Deus. E você buscar, sabe por quê? Porque se você se afastar disso, você vai se afastar dessa bênção. Porque o texto é muito claro. O texto fala daqueles que o amam e que andam na sua palavra. O desejo de Deus é te abençoar. Aqueles que observam, mantêm guarda, que mantêm dentro dos limites dos preceitos do Senhor, que andam na sua palavra, estão debaixo dessa bênção. Aquelas que estão escritas nesse livro, na palavra de Deus, e aquelas que o Espírito Santo nos fala, esses mandamentos, porque o Espírito Santo fala com a gente. Eu queria ler 3 textos com você e depois nós vamos orar. Salmo 112, de 1 a 3, abre aí. Salmo 112, 1 a 3. Deixa eu falar uma coisa, a palavra é para você, não? A palavra é para você? Todos os textos das Escrituras são para nós. Então aqui está escrito, como é feliz o homem, pode colocar como é feliz a mulher. Amém, não? Como é feliz o homem ou a mulher que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é você amar tanto a Deus, que você não quer que nada separe você de Deus, nada separe você de Deus. Como é feliz o homem ou a mulher que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Uau! Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Eu não escutei nenhum amém. Boa. Grande riqueza em sua casa. Qual a maior riqueza? Quem é que é pai, mãe? Avô também, né? Que é pai, mãe. Levanta a mão bem alta aí. Então. Quanto pai e mãe aqui? Qual a maior riqueza que você tem na sua casa? É o seu relógio? Citizen? É? É o seu carro? É o quadro que você tem do Picasso? Não é. É o seu sofá? Não é. Sua poltrona? É a sua cama? Mulher, é a sua frigideira? Seu ferro de passar roupa? Seu liquidificador? É, estou perguntando. Não. Pais, qual é a maior riqueza que você tem na sua casa? Os filhos. Os filhos. É a sua esposa, seu marido, o seu pai. Jovem, sei que não é. A sua mãe é a maior riqueza. É o seu avô. Cadê os avós aqui já? Opa, avós. Levanta a mão aí. Avó é quantos avós, né? São seus netos. E a sua tia. Talvez você foi criado pela sua tia. E o carinho que você tem com ela é o carinho de uma mãe. Talvez você veio de uma família muitas vezes desestruturada, os pais se separaram. E talvez você more com seu pai. O que é mais importante para você? Que riqueza é essa que há na sua casa? Deus está falando assim, há uma riqueza na sua casa e não é aquilo que você tem, não é a sua profissão. São pessoas, não são coisas. A maior riqueza que temos são pessoas. Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Uau!
Aquele que anda na palavra de Deus não anda em trevas. Se você anda na palavra de Deus, você não anda em trevas, você não está no escuro. Se você segue a Deus, e quando você lê um texto, você percebe que aquele texto é para você, ou quando o Espírito Santo fala com você, porque Ele fala com você, você não anda em trevas. E o último texto que nós vamos ler, eu queria que você já ficasse de pé, mas não se desconcentre, fique conectado aqui. Salmo 119, no versículo 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Esse texto, um tempo atrás, falou muito comigo, porque na história do judaísmo, as mães colocavam seus filhos para ler a Torá, ensinavam muitas vezes a ler ali na Torá, nos mandamentos do Senhor. E para que o filho ficasse atento, escute isso, para que o filho ficasse atento, a mãe colocava um potinho de mel do lado. Aí sabe o que acontecia? O filho podia, ele lia um pedaço, ele podia colocar o dedo no mel e colocar na boca. Você tem tudo quanto é chocolate que você imagina, mas naquele tempo não tinha não, filho. O mel assim era uma coisa assim fantástica. Era chiclete, era o, como que é o que vocês gostam? O Fini, era esse negócio aí, era tipo da época, era esse aí. Então, aquela criança lia um pedaço da Torá, botava o dedo no mel e chupava. Aí muitas vezes ele fazia assim: ô mãe, deixa eu ler as escrituras, deixa eu ler o Torá. Por causa do gosto. Aqui o salmista fala assim: Senhor, a tua palavra, os teus mandamentos são mais desejáveis do que o mel. Ele já tinha saído daquela ali, eu preciso de um negocinho, não, ele tinha entendido a palavra. Meu irmão, se você entender que todas as escrituras, todos os mandamentos são para o teu bem, e eu vou te explicar isso. Deus sabe o que é bom para nós, Ele sabe. Você imagina uma mãe que ela resolve fazer um bolo e o filho ali participa com o bolo ali e ele fica doido por causa do bolo, não é assim não? Aí o filho quer acompanhar o processo, e aí ele chega e vai lá no forno, e o forno está quente, e ele quer pôr a mão lá. A mãe deixa? A mãe deixa? Não. Por quê? Por quê? Por quê? Vai queimar a mão. Se nós que somos imperfeitos, meu querido, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Todos os mandamentos, os preceitos, os estatutos de Deus são para o nosso bem. Quando Deus fala não faça isso, é para o teu bem. Esse salmista entendeu. É bom demais andar com Deus, é bom demais servir a Deus, é melhor que o mel. Antes eu lia por causa do mel, antes eu lia por causa de uma recompensa, agora eu leio por causa do amor, porque eu entendo o amor que Ele tem por mim. Meu irmão, você não sabe o amor que Deus tem pela tua casa. Você não sabe o amor que Ele tem pela tua família.
Quando você briga e um vai dormir virado com o outro, o Senhor se entristece. Vocês não consertaram. Filho, quando você briga com seu pai, com a sua mãe, e vai brigado, bate a porta, o Senhor se entristece. Ele fala na sua palavra, vai lá e conserta, para que você fique debaixo da bênção. Não dá para ficar com mágoa e receber a bênção de Deus, porque Jesus fala que à medida que nós estamos magoados e cheios de falta de perdão, cheio de ressentimentos, nós somos entregues a torturadores e nós não somos perdoados. E Deus está falando, hoje eu quero resgatar pessoas, hoje eu quero restaurar famílias. Talvez você entrou aqui nessa noite com na tua cabeça, separa. E você falou assim, Deus fala comigo. Deus falou assim para mim, eu odeio divórcio. Eu detesto divórcio. Há uma bênção que se derrama sobre a tua geração, sobre a geração dos seus filhos e dos seus netos. E essa bênção vai vir sobre a sua vida, porque você recebeu Jesus, e vai para 1000 gerações. 1000 gerações. Feche os teus olhos. Deus está aqui nesse lugar. A presença dele está aqui nesse lugar. Deus, o Senhor falou que hoje seria um dia de restauração. O Senhor falou, Pai, o Senhor falou que hoje ia ter restauração nesse lugar. O Senhor falou que ia ter bênção nesse lugar. Senhor, o Senhor falou que ia ter cura nesse lugar. Oh, Senhor Deus, o Senhor falou, Pai, que corações de pais, os filhos iam, ó Senhor Deus, ser restaurados, e de filhos aos pais iam ser restaurados, ó Pai. Senhor, hoje, Senhor, a Tua palavra foi liberada de restauração, a Tua palavra foi liberada da bênção, Senhor. Então aquela briga não pode ter mais naquela casa, aquela desavença não pode ter mais naquela casa, porque a Tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Oh Pai, a Tua palavra nos diz, ó Pai, que haveria bênção nas casas, ó Pai, bênçãos, ó Pai. Senhor, nós nos arrependemos, ó Pai. Nós nos arrependemos, ó Pai. Nós nos arrependemos, ó Pai. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém, e a pessoa está aqui. Talvez seja para seu pai, talvez seja para sua mãe, talvez seja para o seu filho. Deus falou com você. O Senhor está trabalhando aqui nesse lugar, porque do jeito que está não pode ficar mais. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Senhor, e nós liberamos uma palavra aqui, Senhor. Nós liberamos uma palavra de restauração, Senhor. Senhor, essa casa nunca vai ser a mesma. Senhor, esse pai, essa mãe, Senhor, vão voltar ao primeiro amor, Senhor. Senhor, o pai e a mãe, Senhor Deus, vão voltar às práticas das primeiras obras, Senhor. Ó, Senhor Deus, vão voltar para o Senhor, vão voltar para a Tua palavra, Senhor Deus. Vão voltar, Senhor Deus, para aquilo que é os Teus mandamentos, ó Pai. Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, para que essas casas sejam restauradas, Senhor. Que
Que o coração dos pais se convertam aos filhos e dos filhos aos pais, porque o Senhor não chamou apenas algumas pessoas, o Senhor chamou famílias, ó Pai. Ó Senhor Deus Pai, restaura, Senhor, restaura, 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 restaura. Clame, 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 levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz. Levanta a tua voz, levanta a tua voz. Fala: Senhor, restaura a minha casa, Senhor, restaura a minha família. Nós queremos ter um lar aos pés do